Então, finalizando o nosso vídeo, a nossa aula sobre a África, a presença dos africanos no Brasil, a gente vai falar sobre o trabalho deles aqui no Brasil, né? A gente viu a chegada deles, como eles eram obtidos na África, e agora vamos ver sua presença aqui no nosso país, né? Onde eles trabalhavam? Em tudo, né? Então, o mais famoso, trabalho na fazenda, que talvez seja o pior, né? Nos engenhos, onde eles realizavam todas as tarefas, né? Desde cortar a cana, semear, até os trabalhos domésticos na casa grande. Então, o trabalho era todo feito pelo escravo, né? Com poucas exceções, como o feitor, quem tomava conta dos escravos, em geral um ex-escravo, né? Ou algumas posições mais técnicas, ali também tinham alguns trabalhadores assalariados. Mas, em geral, a fazenda toda o trabalho era feito pelos africanos, né? Também se trabalhava muito no comércio, né? Então, muitos escravos foram comprados como escravo de ganho, em alguns casos, né? Que é você trabalhar e ficar com uma parte daquilo que você vendeu. Então, uma escravidão comparada a outra, menos pior, se eu posso colocar assim, né? O comércio realizado tanto por homens quanto por mulheres, então aqui não tem a questão sexual envolvida, né? E em todas as tarefas domésticas também, em geral, se colocava o escravo, por isso falamos que o Brasil é uma sociedade escravocrata. Ela depende do trabalho escravo. Ela vai depender tanto do trabalho escravo que o Brasil, como sociedade, vai caminhar em sentido oposto a quase todos os países ocidentais, onde se valoriza o trabalho. O Brasil não. O Brasil vai desvalorizar o trabalho. O trabalho vai ser visto como coisa de escravo. E nós temos reflexo na nossa sociedade sobre isso até hoje, né? Que é o exemplo típico de nós pagarmos 1 milhão no nosso apartamento e acharmos um absurdo pagar 5 mil para um trabalhador pintar o apartamento de 1 milhão. Porque a gente valoriza as coisas e não valoriza o trabalho, né? Por reflexo dessa época escravocrata, onde o trabalho era visto como coisa de escravo. E a gente tem esse reflexo até hoje da desvalorização do trabalho, né? Que vem dessa época. A alimentação do escravo, muitas vezes insuficiente, né? Então o próprio dono do escravo, que via o escravo como mercadoria, acabava não cuidando dela. Então a alimentação muito ruim. E aí também a questão da feijoada, né? O escravo que se alimentava mal, ia lá revirar o lixo do senhor de engenho, pegava aquelas peças de carne que o senhor não queria, que ele jogava fora, para poder complementar a sua alimentação. Lógico que isso não é uma regra, existem alguns que alimentavam melhor seus escravos, alguns inclusive cediam parte da sua fazenda para o escravo poder plantar seus alimentos. Esse era um pouco mais esperto, ele evitava revoltas e também o custo da alimentação, já que o próprio escravo produzia seu alimento. O aspecto mais marcante, lógico, da escravidão vai ser o aspecto da violência, né? A violência presente em todos os casos, em grau maior ou menor. E aí nós estamos falando da violência óbvia, que é a violência física, a chibatada, né? As punições, a palmatória, os castigos físicos que serviam tanto para castigar aquela pessoa como para dar de exemplo para as outras do que pode ocorrer se elas se rebelarem, se elas cometerem alguma falha no ponto de vista do senhor, do dono de escravo. Então a violência física, ela é óbvia, se enxerga a todo momento, mas também tem a violência moral, né? Através de xingamentos, tem a violência cultural, negando a cultura daquele povo, tentando obrigar que ele se torne cristão, por exemplo, proibindo as manifestações artísticas, proibindo as manifestações religiosas daquelas pessoas, né? Lógico, evidente, a violência sexual, as mulheres sofriam enormemente abuso dos seus senhores, estupro, né? Então nós temos violência física
violência moral, o que causa, lógico, uma expectativa de vida desse escravo extremamente baixa, né? Aí temos a melancolia, né, que seria a espécie de depressão, era o nome que se dava à época, a saudade, né, da vida da África, né, o não ter mais razão para viver, né, e aí também cai o baixíssimo índice de natalidade entre os escravos, né? Por que eu vou colocar um escravo no mundo, uma criança que vai se tornar escravo? E essa violência gigantesca vai, logicamente, gerar a resistência, né? Então, os movimentos de resistência que vão durar aí todo o período de escravidão. Então, a resistência, eu vou elencar algumas, né? A mais fácil é o corpo mole, né? Lógico. Por que eu vou me empenhar no meu serviço para dar lucro para esse cara que bate em mim, que me nega comida, que estupra minhas mulheres? Não vou trabalhar, né? Então eu trabalho porque senão eu apanho, mas no ritmo mais lento possível. O segundo, a quebra de ferramentas. Então eu estou lá capinando o meu terreno, eu bati a minha enxada, notei que tem uma pedra. O que eu faço? Eu paro de arar ali, tiro a pedra e continuo o trabalho. Mas como meu intuito é jamais beneficiar meu dono, eu vou bater com toda a força naquela pedra para quebrar a ferramenta, para dar prejuízo para quem prejudica a minha vida. À noite eu incendio, se eu puder, se eu tiver a oportunidade, o feitor se distraiu, eu vou lá e boto fogo nas plantações para dar prejuízo para o meu dono. Alguns casos de agressão a feitores, morte de senhores, né? E o desespero era tão grande que a taxa de suicídio era alta. E o suicídio também pode ser visto como um ato de resistência. Se eu me mato, se um grupo se mata, dá prejuízo para o dono de engenho. Então é uma maneira desesperada de eu resistir à escravidão. Outra famosa é a fundação das irmandades religiosas. Então me obrigam a ser cristão. Eu aproveito que alguns padres permitem que eu me organize dentro da igreja. E ali eu vou criar irmandades que vão servir para auxiliar os doentes, os escravos que estão doentes, e também e principalmente para pegar dinheiro, conseguir dinheiro para comprar alforria, para comprar a liberdade dos escravos que fazem parte dessa irmandade. Outro ato de resistência é eu evitar a aculturação. Então eu finjo que sou cristão, mas mantenho as minhas religiões de matiz africana. Eu mantenho a capoeira, minhas danças, a minha cultura, né? Eu finjo na frente do Senhor que eu estou aprendendo a cultura dele, mas quando ele vira de costas, eu mantenho as minhas tradições. E isso vai durar até hoje, aí, embora continuemos a perseguição à cultura africana no Brasil. E o mais famoso, o mais importante ato de resistência é a formação dos quilombos. Então os escravos fugiam, e essa fuga podia ser individual ou coletiva, e como eles fugiam, eles têm que ir para algum lugar, que não pode ser a fazenda vizinha, onde eles vão virar escravo novamente. Então eles fogem para lugares de difícil acesso, onde o Senhor não vai procurá-los, e começam a construir aldeias, né, vilas parecidas com as que eles tinham na África. E aqui no Brasil, né, essas vilas vão ter em toda a América, né, Estados Unidos, América Francesa, América Espanhola, e no Brasil ela vai ser conhecida como quilombo ou mocambo, né, mas o nome mais famoso aí é o quilombo mesmo, então a gente vai tratar como quilombo. E essas construções, né, vão ter também no Brasil inteiro, inclusive uma aqui em Santos, né, na Baixada Santista, um quilombo aqui na Baixada. Ela vai servir como moradia para esses escravos fugidos, esses ex-escravos que conseguiram fugir. O mais famoso deles, lógico, o Quilombo dos Palmares, que vai durar aí por mais de 100 anos ali na região da atual Alagoas, do estado de Alagoas. Esses quilombos vão ter, como são muitos, né, cada um vai ter a sua lógica,
né? Alguns participam ativamente da vida da região, como Palmares, né? Palmares vai plantar, né? Vai ser autossuficiente, ele planta aquilo que ele come, e como tinham pouca oferta de comida no Brasil, eles vendem o excedente para os próprios fazendeiros de onde eles fugiram. Então eles participam ativamente da economia. Já outros quilombos não têm contato algum com os ex-donos, né? Então eles mantêm zero contato. Então a lógica aí vai depender do quilombo. Mas a grande parte deles vai manter um comércio importante. Palmares vai ser muito grande, né? Porque ele é fundado ali principalmente durante o período da invasão holandesa, né? Então os escravos aproveitam a invasão holandesa ali no Nordeste para fugir. Então ele vai ser gigantesco, né? Ele vai ser dividido em vários pequenos quilombos, em pequenos mocambos, macaco mais famoso deles. E ele vai começar a se tornar perigoso para Portugal. E aí eles vão ser atacados sistematicamente, né? Eles vão ser atacados pelo exército português, que não consegue de jeito nenhum invadir Palmares, né? Aí se cria a figura de Zumbi, que é um dos líderes militares, que depois vai se tornar o líder de Palmares e o principal nome aí na luta contra a escravidão no Brasil. Então Portugal, como solução para o Quilombo dos Palmares, vai organizar o sertanismo de contrato, que vai pegar aqueles bandeirantes, né, que prendiam índios, vendiam índios, vai contratar Domingos Jorge Velho, um dos mais importantes, mais famosos bandeirantes, e ele vai organizar, né, com seu grupo, em troca de perdão dos seus crimes, né, e de lucro, logicamente, gigantesco, ele vai conseguir destruir Palmares, né? Zumbi consegue fugir, vai resistir por mais alguns meses, até que ele é traído, morto, sua cabeça arrancada e vai ser exposto aí como exemplo para todos os outros, né? E para terminar nossa matéria, os quilombos, né, que é o maior símbolo da resistência escrava do africano no Brasil, eles duram, alguns deles duram até hoje, né? Então são os remanescentes de quilombo. Nós temos inclusive um aqui na Baixada Santista, né, e que sofrem até hoje são vítimas da escravidão. Então eles têm a sua terra centenária, muitas delas não são reconhecidas pelo governo, então até hoje se considera invasão de terras, né? Aqui para cá, onde nós temos um núcleo urbano maior, eles já conseguem a sua autonomia, mas perto, lá para o interior do Brasil, onde os fazendeiros mandam mais, é uma situação muito difícil essa briga entre fazendeiro e os quilombolas, os remanescentes do quilombo. Então, espero que não tenham nenhuma dúvida. Se tiverem, a gente vai tirar nas nossas aulas online. Abraço.